Boa noite, pessoal, estamos na live número 200, já chegamos na live número 200. Agora, como sabotar a nossa própria idade, como se sentir jovem, como ter disposição para a vida, como ter energia para viver essa linda e maravilhosa vida. Olha só, por que algumas pessoas se sentem velhas? E eu vou trazer esse assunto no decorrer da semana, porque domingo a gente teve um bate-papo aí com o Wilker, entrou aí na live agora, e aquilo me tocou muito a respeito da idade, né? Um cara com 48 anos, com tanta energia e disposição, e hoje eu peguei mais uns conceitos para trazer para vocês, para que vocês possam desfrutar a vida, não importa a idade que vocês estejam, vocês possam desfrutar a vida o quanto mais, gastar energia e ter melhores resultados enquanto a sua saúde e qualidade de vida. Vamos lá então, olha só. Como mudar a percepção que você tem em relação à sua idade? Essa é a pergunta e essa é a resposta que eu vou te dar. Como mudar a percepção que você tem em relação à sua idade? Olha só, a percepção em relação à nossa idade está muito ligada ao tempo em que permanecemos na mesma fase. Olha só, mesmo sendo jovens, na idade cronológica, como diz o Wilker, competidor do Ironman, você se sente velho. Por quê? Se você permanecer numa fase por muito tempo, por exemplo, você tem 20 e poucos anos, mas não saiu, não descolou dos pais, não foi buscar a sua vida, não foi se relacionar, não arriscou coisas novas na sua vida, o cérebro entende que você está revivendo a mesma fase dia após dia. E essa percepção, a partir disso ele gera uma percepção que você está velho. Ou seja, você não viveu nada novo, você só está repetindo, você está no piloto automático. Quando você entra no piloto automático da sua vida e repete esses padrões, não muda, não arrisca, não aprende algo novo, não faz algo novo, não aprende um instrumento. Ou seja, o cérebro entende que você está ficando velho. Porque você está vivendo muitas coisas repetidas vezes as mesmas coisas. Por isso que a rotina é perigosa e a rotina pode nos tirar o sentido da vida. Por isso é muito bom quebrar rotinas, assim como o Wilker fez e vai fazer ainda, competir no Ironman, treinar todo dia. Isso quebra a rotina, porque você não faz as coisas de formas repetidas. Quando você participa de um evento ou um evento futuro, você tem que se mover no hoje. E quando você se move, você quebra a sua rotina. Vamos lá, olha só. Eu andava muito de carro, muito de carro. E ando ainda, né? Ando de carro. Mas olha só, um dia meu carro quebrou e eu precisei atravessar o Jardim Botânico inteiro a pé. Eu mesmo resolvi atravessar a pé. O meu carro quebrou, larguei na oficina e fui a pé. Atravessei o Jardim Botânico inteiro. Não sei se vocês conhecem o Jardim Botânico lá próximo da Randon. Era de noite já. Tinha alguns perigos por ser escuro, né? Mas eu fui, resolvi, eu vou caminhar. Até chegar na minha casa e dar uma boa caminhada, né? E cara, quando eu cheguei em casa me deu uma sensação tão boa. E eu falei, caramba, nossa, eu vi coisas que eu não via quando passava de carro. E aquilo me acendeu uma energia forte. Ou seja, eu quebrei uma rotina. Acostumado a andar de carro, sempre de carro. Quando eu comecei a andar a pé e comecei a ver coisas que eu não via, aquilo me fez bem. Acendeu algo bom em mim. Ou seja, primeira dica, quebrar a sua rotina. Se você pega um trajeto para ir para o seu trabalho, mude o trajeto. Simplesmente para não cair no piloto automático. Porque quando você está no piloto automático, a vida já não tem aquele brilho, porque você nem presta atenção nas coisas que estão ao seu redor. Agora, quando você quebra a rotina, faz uma nova rota, o seu cérebro começa a perceber coisas que você não via. E isso te dá sentido, te dá vida. Te traz vida porque você está experimentando a vida. Então, muito cuidado com a rotina. Eu conheço jovens, então não vou falar nomes aqui, mas que permaneceram muito tempo na mesma fase, não saíram, por exemplo, do berço dos pais, já são adultos, mas não arriscaram uma vida a dois, separado dos pais, ou não saíram da casa dos pais, ou tem muito medo também de se arriscar numa aventura. Mas eu conheço, não vou falar nomes aqui, mas pessoas que são jovens, sei lá, 40 e poucos anos, só que já se sentem velhas. E hoje eu posso entender que realmente eles permaneceram na mesma fase por muito tempo.
um dia após o outro totalmente iguais, entra numa espiral de uma rotina, de um piloto automático, e a vida vai perdendo a graça. E se a vida perde a graça, perde o sentido. E se perde o sentido, meu cérebro entende que o tempo está passando rápido demais, eu estou ficando velho demais e eu não estou vivendo. Tem pessoas que por medo não experimentam voar de avião, porque tem medo de altura. Sabe quando você tem um medo numa área, esse medo te trava em outras áreas. E não experimentam nada novo, aquilo cria uma rotina, é como se fosse uma cola, e o cérebro entende que o tempo passa rápido demais, eu estou envelhecendo. Por quê? Você não experimentou coisas novas. E olha só, o tempo que você leva, olha, isso você tem que anotar, o tempo que você leva para alcançar um objetivo ou reconhecer um objetivo, é dessa forma que o seu cérebro cria sua percepção a respeito da sua idade. O cérebro gera um estímulo que faz você se sentir velho ou se sentir jovem. Olha só, o tempo que você leva para reconhecer um objetivo alcançado ou comemorar um objetivo alcançado ou alcançar um objetivo, é esse tempo que o cérebro usa como percepção, como base da percepção, se você está velho ou ainda é jovem. Quanto mais você se movimenta na vida, emoção é movimento, vida é movimento, universo é movimento, tudo é movimento, o planeta Terra é movimento, mais você vai se sentir vivo. Quanto mais você se sente vivo, mais você vai se sentir jovem. Então, quanto mais você se movimentar, arriscar, aprender coisas novas todos os dias, nosso cérebro tem o que chamamos na neurociência de plasticidade neural, ela nunca termina. Sempre há novos espaços para novas sinapses neurais, onde nasce a nossa aprendizagem. E olha só, quanto mais você se movimenta, mais você se sente vivo. Olha só, outro segredo, se você não reconhece um objetivo alcançado, nem que seja um micro resultado, o seu cérebro entende que você permanece sempre na mesma fase, então você se sente velho. Qual que é o segredo então? Rodrigo, qual que é o segredo para ser jovem para sempre? Primeiro, celebrar e comemorar pequenos resultados, dia após dia. Todos os dias comemorar algo. Tem pessoas que comemoram indo para Paris, tem pessoas que comemoram viajando, mas não importa a forma que você comemorar, mas você tem que fazer isso para o seu cérebro reconhecer a conquista, porque é só reconhecendo uma conquista e vencendo na fase atual que o cérebro vai entender que você mudou de fase. E quando você muda de fase é como se você nascesse de novo e você começa a viver uma nova vida todos os dias. Ou seja, se você quiser comemorar com um miojo e um pouquinho de orégano, já está legal, porque é só dessa forma que o cérebro vai reconhecer que você conquistou algo. E é só reconquistando algo na fase atual que você vai poder mudar de fase. E quando você muda de fase é como se você recebesse energia nova todos os dias. É como se você nascesse de novo. Deu para pegar essa? Então olha só, celebrar e comemorar pequenos resultados. Lê uma página de um livro hoje, comemora, celebra com o que você tem. Como eu falei antes, tem gente que vai viajar para Paris para comemorar algo, uma conquista, mas se você quiser comemorar com um miojo ali, um pouquinho de orégano, legal, porque você vai fazer o seu cérebro entender que você conquistou algo nesse dia e que você mudou de fase, porque a gente só muda de fase quando a gente vence a fase atual. Ou seja, quando a gente está grato e experimentando a vida atual, realmente vivendo essa vida, o cérebro reconhece que você conquistou algo, então ele muda de fase. Quando você muda de fase, você renova suas energias todas as manhãs. Que é um conceito milenário, então, para que você sempre se sinta jovem. Jesus falou certa vez aos discípulos, tinha um monte de crianças se chegando a ele e os discípulos tentavam impedir as crianças para chegar até Jesus, e Jesus falou assim, ei, não as impeça, deixa-as vir até mim. E digo-lhes mais, quem não for semelhante a essas crianças, não herdará o reino dos céus. Cara, vamos analisar o comportamento das crianças. Eu tenho uma filha de 5 anos, vai fazer 6 agora em agosto. E ela ri muito, ela se diverte dia após dia, ela se diverte muito, ela quer brincar, ela quer se divertir. Hoje a gente até gravou uns vídeos pro canal do YouTube dela, que é a Lola Paola, se você quiser se inscrever lá. A gente brincou, eu coloquei ela nas costas, a gente se divertiu muito. E aí eu tava lembrando de um estudo que eu fiz também, que eu aprendi também algo,
que as crianças sorriem em média 300 vezes por dia, enquanto o adulto sorri 20. Será que dá diferença isso? Claro que dá. Quando você sorri, o seu organismo libera endorfina, o seu cérebro libera endorfina, e endorfina é o analgésico natural do corpo, ele tira a percepção de dor. Quanto mais você sorri, mais endorfinas são liberadas, endorfinas, dopamina, quando você faz exercício físico também, e mais você tira aquela sensação de dor interna ou aqueles pensamentos negativos. E as crianças sorriem muito, por isso que Jesus falou, quem não for semelhante às crianças, jamais herdará o reino dos céus. As crianças não guardam mágoa, elas sempre estão de boa, elas podem até brigar por um momento com uma criança ou com outra, mas quando vê elas já se perdoam, já estão brincando de novo, não guardam mágoa, sorriem mais, se divertem mais, ou seja, todo dia elas vencem na fase atual. Elas não estão preocupadas se vão comer só arroz e feijão hoje. Se você comer arroz e feijão com as crianças, você vai ver elas dando risada, você vai ver elas fazendo bigode de feijão e sorrindo, se divertindo. Enquanto nós adultos talvez ficamos reclamando, e quando a gente reclama, a gente não reconhece nossas pequenas conquistas. E quando não reconhecemos as pequenas conquistas, o nosso cérebro entende que nós permanecemos pela mesma fase por diversos dias, talvez anos, talvez décadas. E quando você não reconhece as pequenas conquistas, você fica preso a uma rotina. O cérebro entende que você está numa rotina que é uma tortura e você não se sente feliz. E ele gera um estímulo que faz você se sentir velho. Então, uma das formas para se sentir jovem sempre é ter uma atitude como as crianças. Eu lembro que meu pai é uma pessoa muito jovem de espírito. Ele tem 64 anos, mas é muito jovem de espírito. Uma vez ele fez um carrinho de lomba para as crianças, aí, para o meu sobrinho. Eu vi aquilo, o que deu? Eu sou bem criança, fiz um carrinho de lomba para mim e para minha filha, e a gente começou a descer os asfaltos lá perto da casa dele. Cara, não tem melhores lembranças do que essa. Eu tenho vídeos, eu já postei provavelmente aí, deve estar em alguns stories, eu descendo de carrinho de lomba com a minha filha. O sorriso dela e o meu vinha de orelha a orelha. São as melhores lembranças, são os tesouros da vida. Ou seja, a gente quando experimenta algo novo, quando a gente tem uma visão como uma criança, de se divertir, dar risada, brincar, a gente vive muito mais. Meu pai tem 64 anos, mas tem o espírito de uma criança. Ele não deixou morrer aquela criança interior. Lembre-se que Jesus falou, se a gente não for semelhante a uma criança, jamais herdaremos o reino dos céus. As crianças são simples, humildes, sem blá blá blá. Se estiver comendo arroz e feijão tá bom, se tiver uma panela para brincar, amém, que legal. Isso é viver, isso é vencer na fase atual. Quando vencemos na fase atual, o cérebro reconhece a conquista e nos dá mais energia para viver aquilo e experimentar aquilo novamente, experimentar coisas novas de novo. Então, como eu estava falando para vocês, nós descemos muitos com carrinho de lomba. Aí foi meu pai, foi meu sobrinho, eu e a minha filha, foi meu outro sobrinho também que é casado, que tem uma filha, fez um carrinho de lomba também. A gente desceu numa gangue os carrinhos de lomba. Talvez você agora está dizendo, Rodrigo, que ridículo isso, você é adulto, por que descer de carrinho de lomba? São os maiores tesouros que temos, está guardado tudo aqui. Minha filha nunca mais esqueceu aquelas descidas de carrinho de lomba. Minha filha nunca mais esqueceu aqueles momentos que a gente estava junto. Porque eu tive uma atitude como uma criança, de me divertir, me jogar na vida, não olhar para os problemas que eu tinha, mas me divertir naquele momento. Quando eu fiz isso, quando meu pai fez isso, quando meu sobrinho fez aqueles carrinhos de lomba, a gente começou a descer as lombas com os nossos filhos e sobrinhos, o que aconteceu? Nós vencemos na fase atual. O cérebro reconheceu aquilo como uma conquista, porque a gente estava celebrando. Quando a gente ri, quando a gente dá um jeito de sorrir, é uma forma de celebrar também. Às vezes eu toco violão, quando eu toco violão eu estou celebrando, quando eu toco louvores ou uma música que eu gosto eu estou celebrando. Quando eu celebro, o cérebro reconhece a conquista e diz, você mudou de fase, e libera mais energia para que eu continue jovem e com esse espírito jovem ainda. É muito legal, gente, é assim que o nosso cérebro trabalha. Quando eu não reconheço minhas pequenas conquistas, é como se eu vivesse numa espiral de rotinas, e é aí que o cérebro pega a percepção que você está velho. É assim que ele faz você se sentir velho, quando você permanece na mesma fase por anos, não muda, não aprende algo novo, não brinca como as crianças, não se diverte. O cérebro reconhece que você está na mesma fase e você se sente velho. Agora,
quando nós começamos a se movimentar mais, quando a gente começa a analisar o comportamento das crianças, imitá-las em muitas coisas, criar uma piada para dar risada, para descontrair, comemorar pequenos resultados, então o cérebro reconhece que você mudou de fase. Ele só reconhece que você mudou de fase quando você celebra a fase atual. Então eu estava falando ali que a gente fez carrinhos de lomba para descer com as crianças, foi divertido demais, tá tudo aqui na memória, tenho vídeos. Gente, é muito bom. E como o Cristo falou, que a gente deve ser semelhante às crianças para herdar o reino dos céus. Celebrar pequenas conquistas, celebrar tudo, ser muito grato. Isso renova as nossas energias. É assim que a gente vai se sentir jovem até o fim da nossa vida. Meu pai tem 64 anos, mas é uma pessoa que é muito jovem de espírito, muito jovem de espírito. E tem diferença nas atitudes. Foi feito um experimento científico com 2 grupos de idosos, em torno de 60 a 70 anos. Para um grupo foi dito para que eles fizessem bastante atividades como se tivessem 20 anos, era para imaginar que tivesse 20 anos. E para o outro grupo, eles falaram simplesmente para fazer as atividades. Olha só que interessante, o grupo que eles pediram para eles imaginarem que tinham 20 anos, eles, além de fazer as provas mais rápidas, eram os que mais sorriam. Olha só, um comando, uma sugestão e já mudou a qualidade de vida. Os cientistas pediram para eles imaginar que tivessem 20 anos. O grupo de idosos ali que tinha entre 60 e 70 anos, que imaginaram que tinham 20 anos, eles terminavam as provas muito mais rápido e se divertiam muito mais. Enquanto o outro grupo, eles disseram simplesmente para fazer as provas, o outro grupo ainda que se sentia velho mentalmente, fizeram as provas devagar, chegaram por último nas provas. Gente, isso faz total sentido. Quando a gente usa a nossa imaginação como uma criança e executa como adultos, a nossa vida é transformada. A gente se sente jovem de novo. Porque o nosso cérebro não sabe reconhecer o que é realidade, o que estamos vivendo aqui e agora, e do que é uma imaginação. É por isso que muitas pessoas choram quando vê o filme, porque o cérebro acha que está acontecendo com ele. Então imagina, se nós imaginarmos que a gente tem 20 anos, a gente vai despertar a mesma energia, assim como aconteceu para aqueles idosos. Eles despertaram a energia como se tivesse 20 anos. Eles concluíram as provas mais rápido, as atividades muito mais rápido eles fizeram em menor tempo, e ainda eles sorriam muito mais. Eles deram muito mais risadas e gargalhadas durante as provas. Enquanto o outro grupo que não foi dito nada para eles, eles agiram como 70 anos, como 60 anos. Eles foram devagarzinho, devagarzinho. Isso faz total sentido. A imaginação, como diz Albert Einstein, a imaginação é mais poderosa do que a força de vontade. Porque a imaginação faz você despertar uma energia enorme dentro de você. E para encerrar essa live, eu tenho uma mensagem muito poderosa, uma frase na verdade. É a seguinte: você sabia que o maior medo das pessoas não é o medo de morrer? Mas sim, ao chegar ao final da vida para só então perceber que nunca viveram de verdade. Essa é uma frase muito forte, muito forte. A maioria das pessoas não tem medo de morrer, mas sim de chegar lá no finalzinho da vida para só então perceber que nunca viveram de verdade. Ou seja, gente, a gente deve sonhar como uma criança e executar como adultos. A gente deve espelhar o comportamento das crianças para muitas coisas. As crianças sorriem em média 300 vezes por dia, enquanto um adulto sorri apenas 20 vezes ao dia. Olha a qualidade da vida das crianças. Elas nunca estão preocupadas com o amanhã, mas sim com o agora, em viver o que tem, que é somente o agora. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Assista novamente essa live, pega os códigos aí, se você quer se sentir jovem para sempre, pega todos esses códigos aí. Ser como uma criança, assistir a live minha que eu fiz com o Wilker, um bate-papo, que ele fala sobre isso também, e se divertir na vida, celebrar na fase atual, reconhecer suas pequenas vitórias na fase atual, para que o cérebro entenda que você conquistou na fase atual e ele entenda que você já mudou de fase. Quando o cérebro entende que mudou de fase, ele renova suas energias todas as manhãs. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Tenha uma ótima segunda-feira. Um fim de segunda-feira, né? E que amanhã a gente possa rir como uma criança, celebrar as pequenas vitórias, que a gente possa realmente viver essa vida. Lembrando, o maior medo das pessoas não é o medo de morrer, mas sim de chegar no fim da vida para só então perceber que nunca viveram de verdade. Grande abraço
e até amanhã. Lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos muito mais fortes.